É estranho fazer um vídeo com a vibe intimista que a gente tem aqui nesse canal, com a cara toda emperiquitada desse jeito. Mas eu gravei essa maquiagem de carnaval lá pro meu Instagram e enquanto eu estava me maquiando, eu estava assistindo um vlog de uma influenciadora que eu gosto muito, mas que ela falou uma coisa que eu discordo, e que não só discordo, como me deixou muito pensativa e reflexiva sobre a vida. E eu pensei, talvez essa reflexão caiba a você também. E pra eu não ficar só parada aqui conversando, como vocês sabem que eu não gosto de fazer, eu peguei um pote pra ir tirando já a minha maquiagem, tirando já as pedrinhas enquanto eu falo. Bom, nesse vídeo, basicamente, ela tava contando a história de vida dela, a história de como ela se tornou influenciadora, de como ela se tornou empreendedora e de várias oportunidades que ela tá tendo hoje em dia, e que ela só tá tendo oportunidades hoje em dia porque ela teve coragem de começar no passado. Eu vou ter que contar um pouco da história dela pra vocês entenderem o meu ponto, tá? Ela é uma influenciadora bem vibe blogueira, assim. Ela posta look, make, dia a dia, vlogs e vídeos de leituras e afins. E ela já está no YouTube há muito tempo. E além de influenciadora, ela também tem uma agência de produção de conteúdo para os clientes, uma agência bem grande, inclusive, com muitos funcionários e tal. E é uma pessoa que eu me inspiro muito, porque eu também sou publicitária. Eu acompanho há muitos anos, então a gente meio que cresceu juntas, a gente tem meio que a mesma idade. E assim como vocês me enxergam como uma amiga de vocês, que tô aqui falando com vocês toda semana, eu também enxergo ela como uma amiga, porque eu acompanho desde 2017 ou 2018, mais ou menos, que foi a época que eu tava pensando em estudar publicidade e propaganda. Eu comecei a pesquisar um pouco sobre o curso e ela tinha vídeos sobre isso no canal dela. E na época que eu comecei a acompanhar ela tava começando a agência dela. E pra mim foi muito inspirador todos esses anos, porque eu também queria ter a minha própria agência quando eu entrei na faculdade. Eu também queria ser empresária e tal. Hoje em dia eu não tenho mais essa vontade. Principalmente acompanhando a rotina dela, eu fico tipo, não é essa a vida que eu quero pra mim. Talvez na época eu tinha uma ideia diferente. Talvez por imaturidade, ou pela questão da idade, ou também porque as coisas eram diferentes naquela época. Mas enfim, contexto dado, ela estava falando que ela foi em um podcast e perguntaram pra ela se ela não teve medo, quando ela estava no início da empresa dela, da agência dela, de perder oportunidades ou de não ser levada a sério, porque ela era muito nova. Ela tinha na época 18, 17 ou 18 anos, nem sei se ela já tinha 18 anos. Quando ela começou a prospectar clientes, quando ela alugou o primeiro escritório, contratou a primeira funcionária, ela era realmente muito nova. E a resposta que ela deu, e a reflexão que ela fez no vlog, foi que ela nunca teve esse medo. Que se ela perdeu alguma oportunidade por ser muito nova, ou se alguém não levou ela a sério por ela ser muito nova, ela nem ficou sabendo, porque isso não passava pela cabeça dela. Ela simplesmente não tinha medo de errar, ela não sabia direito o que estava fazendo, ela só foi. E foi fazendo e deu certo. Não passava pela cabeça dela os e se's. E se der errado? E se eu não conseguir? E se não me levarem a sério? E se eu não for boa o suficiente? Isso nunca passou pela cabeça dela. E aí a reflexão que ela estava trazendo no vlog e a inspiração que ela queria passar para as pessoas era justamente essa questão de que às vezes a gente fica meio limitado pelos e se's da vida. E eu entendo o ponto dela, entendo mesmo, e em algumas partes eu concordo, só que nessa questão profissional, pra mim bateu de um jeito diferente. Porque ela falou que quando ela era mais nova, tipo 13, 14 anos, que ela começou o primeiro blog, que foi o que deu o pontapé na carreira de influenciadora dela, que daí, uns anos depois, lá por 2014, 2015, começou o canal no YouTube, e aí uns anos depois abriu a agência, enfim. Ela nunca pensou na possibilidade disso dar errado, ela só foi fazendo. E aí ela tava numa vibe assim muito, eu agradeço a eu do passado por ter tido essa ideia e por ter continuado fazendo isso, mesmo sendo só uma adolescente e tal. E aí eu virei pro Rodrigo e falei, como é bom a pessoa ter o privilégio de não ter que ter medo, de não ter que pensar no e se.
E também como é bom a gente ter recursos pra gente aproveitar cada oportunidade que a vida nos dá. Eu acho que essa questão da criação de conteúdo, principalmente, me bateu muito diferente, porque quando eu tinha 13, 14 anos, o meu maior sonho também era ter um blog. Eu também queria muito isso, só que eu não tinha recurso pra fazer isso acontecer. Eu tinha um notebook que ele ia pro concerto mês sim, mês não, que era o notebook da minha mãe que eu usava. Então assim, eu criava um blog, aí postava 2, 3 coisas, o notebook estragava. Aí ia pro concerto, demorava até voltar, aí quando voltava, usava por mais um tempo, continuava publicando no meu blog, estragava de novo. E na época era totalmente diferente de hoje em dia, que com um celular eu tô produzindo conteúdo, eu posso gravar pelo celular, editar pelo celular, postar pelo celular, fazer a capa, fazer tudo pelo celular. Na época não era assim. E na época eu nem tinha celular. O celular que eu tinha em 2013 era aqueles que pra mandar mensagem tu tinha que apertar nos números até chegar na letra que você queria, sabe? O primeiro smartphone eu fui ter finalzinho ali de 2013, começo de 2014, era um Galaxy Pocket da Samsung. As ferramentas, as configurações, a gente era muito mais limitado do que a gente é hoje em dia nesse termo de criação de conteúdo. Para você ter um blog, você precisava ter um bom computador e uma boa câmera para você fazer boas fotos. E para você ter um canal no YouTube, você precisava ter uma câmera minimamente boa com áudio minimamente bom. E por mais que eu tivesse muita vontade de ter isso antes, eu não conseguia levar isso de uma forma profissional porque eu não tinha recurso para isso. E eu não tô reclamando da minha infância de jeito nenhum, gente. Vocês viram a casa que eu cresci, eu postei isso aqui recentemente. Um monte de gente comentou que casa enorme, não sei o que, realmente. A minha casa era muito grande e eu tinha uma vida bem ok. Não vou falar que eu era super rica, mas eu também não vou pagar de pobre na internet. Tipo, minha vida era ok, confortável, mas pra época não fazia parte da minha realidade eu ter um bom computador, eu ter uma câmera pra fazer fotos, fazer vídeos, eu ter um bom celular pra gravar depois. E aí, desde, sei lá, 2014, eu tenho vontade de ter um canal na internet, mas simplesmente não tinha como eu fazer isso acontecer, sabe? E aí depois, quando a gente começou a ter isso pelo celular, que pra mim foi em 2018, quando eu comprei um celular que eu realmente conseguia gravar, que foi o celular que eu comecei esse canal, inclusive, e eu fazia tudo pelo celular. Aí depois, em 2019, eu peguei o computador do Rodrigo emprestado, porque ele não tava usando, e eu nunca mais devolvi o computador que eu uso pra trabalhar até hoje. Quando nessa época eu comecei a, beleza, ok, agora eu tenho recursos, primeiro que já tinha muita gente fazendo isso. Quem começou e que persistiu deu a sorte, vou colocar entre muitas aspas, porque eu não acho que é sorte, eu acho que realmente teve ali o esforço da pessoa, mas a pessoa não tinha tanta concorrência que nem hoje em dia, que tipo, a gente tá saturado de conteúdo na internet, todo mundo faz vídeo com muita facilidade, a informação vem muito rápido, então a gente não absorve muita coisa. E aí, quando em 2018 eu comprei o meu primeiro celular, que realmente eu poderia começar a gravar conteúdos com ele, eu tava com 18 anos, eu estava na faculdade de psicologia, eu era bolsista na faculdade de psicologia e eu tava numa fase da minha vida que eu tava muito focada no tem que dar certo. Na minha cabeça também não existia a possibilidade do e se der errado. E até hoje, na minha cabeça não existe a possibilidade do e se. O e se não passa pela minha cabeça, mas não porque eu sou super corajosa, meu Deus, a fodona, eu sou incrível. Não. O e se não passa pela minha cabeça porque ele tem consequências muito grandes. E se der tudo errado? E se o YouTube não der certo? As consequências do e se quando você é um adulto e quando você tem responsabilidades e quando você tem conta pra pagar é não ter dinheiro pra pagar as contas, não ter dinheiro pra fazer supermercado, não ter dinheiro pra comer, ser despejado. No fim, todo o discurso que ela fez do a gente precisa fazer, mesmo que a gente tenha medo, mesmo que não sei o que, eu realmente concordo que a gente não pode se prender muito às coisas por medo. E muitas vezes eu já fui a pessoa corajosa que... E, gente, eu tinha um emprego muito estável. Ele não era o emprego dos meus sonhos na área de marketing. Eu já estava 2 anos nessa empresa. Eu estava prestes a ser promovida. Tava com as minhas férias marcadas. E aí, quando eu voltasse de férias, eu seria promovida. E eu simplesmente pedi a conta porque eu não gostava do que eu fazia lá. E eu queria trabalhar com a internet.
Então eu aceitei outro emprego que ia me pagar mais ou menos a mesma coisa, mas que era tipo muito, muito, muito mais longe da minha casa, muito fora da minha zona de conforto, totalmente diferente do que eu já tinha feito em toda a minha vida, mas que me aproximava mais desse objetivo de trabalhar com internet. Então assim, eu posso dizer que muitas vezes eu fui corajosa na minha vida. E aí, quando esse emprego deu errado, que eu odiei esse lugar e que eu vi que não era nada daquilo que eles me falaram na entrevista e que eu tive uma péssima experiência, eu tive coragem de pedir pra sair e correr atrás dos meus clientes freelancers sem saber o que ia acontecer amanhã. E no fim deu tudo errado. Então, depois disso, eu comecei a ficar muito mais cautelosa no sentido de eu não posso errar. Eu simplesmente não existe a possibilidade do e se eu não for boa o bastante, eu tenho que ser boa o bastante. Não existe a possibilidade do e se der tudo errado. Se der tudo errado, acabou pra mim, entendeu? E eu sei que a gente sempre existe a possibilidade da gente recomeçar, e na vida a gente vai se reinventando e tal, só que, enfim, eu fiquei meio incomodada. Sinceramente, eu fiquei meio incomodada com o discurso, da forma como veio É que, como falava muito da experiência individual da pessoa, não estava levando em consideração outras experiências, outras realidades. E como ela sempre teve uma vida muito confortável, de muitos privilégios, talvez ela nunca tenha parado pra pensar que não é todo mundo que tem esse privilégio de sair na louca fazendo e ver no que dá. Normalmente a gente não pode simplesmente ir fazendo e ver no que dá, a gente precisa de um plano. Enfim, eu não queria deixar ninguém engatilhada com esse vídeo, mas eu fiquei engatilhada com o vídeo dela e eu queria compartilhar essa reflexão com vocês. Talvez isso seja uma coisa que eu preciso tratar em terapia. Talvez eu tenha causado um gatilho em você também. Será que eu posto esse vídeo? Bom, eu não tenho outro conteúdo pra postar hoje, então se isso te engatilhou, me desculpa, mas vamos conversar sobre isso. Pode mandar mensagem pra mim lá no Instagram ou comentar aqui se você se sente confortável. É isso.